período de convivência dele com uma tribo indígena na Amazônia foi transformado em livro. Na obra, todos os acontecimentos, as surpresas e os desafios daquela aventura. Segundo o autor, essa experiência é uma celebração do mais autêntico espírito de aventura. No Retratos de hoje, eu converso com o psicólogo, professor do curso de Psicologia da Faculdade FUMEC e autor do livro Taué, Nação Munduruku, uma aventura na Amazônia. O nome dele é Walter Andrade Parreira. Walter, muito obrigado pela presença, é uma satisfação ter você aqui. Eu estou com um exemplar do livro Taué, Nação Munduruku, uma aventura na Amazônia. O livro tem quantas páginas? 288 páginas. Pois é, são histórias inacreditáveis de uma aventura que você viveu no início dos anos 70, não é isso? Isso. Você e sua esposa, como é o nome dela? Francisca. Maria Francisca, Dona Kika, né? No livro é a Kika. Vivendo em meio a uma nação indígena que o homem ainda não tinha colocado os pés naquela região. Sim. Ok? Ok. Então eu queria que você contasse para a gente essa história. Não. Começando, saiu de Belo Horizonte. Tá. Primeiro eu que quero agradecer a presença, o convite para eu estar aqui. Eu vou fazer um reparo. O homem branco já havia ido até os Munduruku, até um determinado ponto. Eu fui numa comunidade onde o homem branco não havia ido ainda, mas uma grande faixa do território Munduruku já era conhecido pelos brancos. Então que lá é uma missão religiosa. Walter, naquela época, final dos anos 60, início dos anos 70, havia essa prática. Nós, jovens, né? Isso. Pegava carona num caminhão aí e saía sem destino. Foi mais ou menos assim, não? Exatamente. Era um momento, a gente estava sob o regime militar, era a época da ditadura, e a juventude tinha basicamente duas formas de enfrentamento com essa sociedade e uma perspectiva de transformá-la, né, de melhorá-la. Uma era a militância política engajada, os partidos, a clandestinidade, os partidos na época estavam proscritos, proibidos, né, e havia também naquele momento o movimento da contracultura, da Revolução dos Costumes, maio de 68 na França. Era uma busca de uma vida alternativa, uma perspectiva de mudar a sociedade de uma outra forma. E fazia parte, como você disse, né, desse movimento alternativo, essas viagens, em que realmente nós colocávamos o pé na estrada e onde os pisantes apontavam, a gente ia. Havia uma cultura, até um capítulo do livro tem esse título, que assim, a estrada é sábia. Nós nos deixarmos levar pela estrada, ela vai nos levar a um bom destino. E aí essa estrada levou você até a Amazônia, que naquela época não era o que é hoje. A Amazônia hoje nós já entendemos, já conhecemos. Naquela época a Amazônia era um grande mistério. Era. Como é que você foi penetrar nesse mistério? Era um mistério, um desafio, um encanto, né? Um encantamento. Nós estávamos viajando pelo Rio Amazonas quando conhecemos uma missionária, uma irmã de caridade, que havia morado numa missão indígena com a tribo chamada Mandjoroku, ou Munduruku, que traduzido vai significar os cortadores de cabeças. E viajamos 3 dias. Daqui a pouquinho a gente explica por quê. Tá bem, isso. E viajamos 3 dias com ela pelo Rio Amazonas e ela nos contando muita coisa dessa tribo. Nós ficamos assim, encantados, com muita vontade de conhecer esse povo. Era muito difícil o acesso, ela falou, acho que vocês não vão conseguir, vocês precisam de muitas autorizações, e se conseguir as autorizações, o acesso lá é muito complicado. Mas conseguimos as autorizações, uma sucessão de acontecimentos favoráveis, ficamos dependendo de condução para lá. Uma irmã havia nos dito que ela havia feito a viagem até a missão, uma viagem que demorou 30 dias de canoa. Colocava-se a canoa no rio, ia viajando, quando se deparava com um obstáculo, uma corredeira, uma cachoeira, tirava-se a canoa do rio, colocava-se nas costas, contornava o obstáculo, entrava novamente no rio. 30 dias. Que é? Mas, quer dizer, essa viagem não existia. Ela havia feito essa viagem e era uma viagem rara, né? Tinha que ser bem preparado. E
o acesso até a missão onde os Munduruku habitavam era feito através de avião, um avião da FAB, percorria as missões de 40 em 40 dias. Obtida a autorização, a irmã responsável pela congregação que mantinha a missão falou: agora vocês precisam conseguir vaga no avião e a sorte de ele passar por esses dias, porque é de 40 em 40 dias que ele passa por aqui. Aí conseguimos a autorização da FAB, o comandante da FAB, para embarcar e ficamos aguardando o avião. Por sorte, daí a alguns dias ele passou. O que vocês levavam nessa viagem? A tradicional mochila? Isso, só era o equipamento mínimo, porque uma viagem como essa demanda, às vezes, longas caminhadas. A gente não sabia qual meio de transporte a gente ia conseguir, né? Por exemplo, nós saímos daqui, conseguimos trem de ferro para Brasília. Eu nem sabia que existia, descobrimos isso, meio de transporte barato. A viagem tinha a previsão de 30 horas de duração, demorou 54 horas daqui até Brasília. Então era uma viagem, depois conseguimos uma passagem até Belém, e de Belém, viajando pelo Amazonas, conhecendo essa missionária. Mas então o equipamento era mínimo, era uma mochila pequenininha, para não pesar. Aí o avião, ele aterrissava, é o avião da FAB. Era um hidroavião, em Catalina, ele havia participado da Segunda Guerra, era uma história, uma peça histórica, o avião. Ele voava a cerca de 200 km por hora, entre 500 a... Sobrevoando a floresta. Sobrevoando a floresta. Foi a primeira vez que você viu aquele tapete. A primeira vez. E a tripulação nos contava, a gente via aquela massa de árvores, e ele dizia: se nós caímos, a floresta ela se sente ferida, então ela se abre para acolher o avião e se fecha sobre o avião. E o avião não é mais encontrado. A tripulação nos dizia: jazem aí centenas de aviões ou dezenas de aviões que não são encontrados. Walter, devido ao nosso tempo, eu queria apressar um pouquinho essa chegada lá na nação Munduruku. Foram 5 horas dessa viagem, aí chegamos na missão. Na missão moram cerca de 300 índios, de um total de 10 mil e poucos índios. Eles moram no norte do Mato Grosso, sul do Pará, leste do Amazonas. É uma área muito grande que pertence a eles. Nessa missão, 300 índios. Mato Grosso, Pará, Amazonas. Aquele triângulo, aquele biquinho do estado do Mato Grosso, na divisa com Pará e Amazonas, é ali naquela confluência dos 3 estados. Aí ficamos alguns dias lá na missão, e eu fiquei muito acabei ficando amigo do Tauê, que é a quem eu dedico o livro, o nome dele está no título do livro, porque ele vinha nesse avião que eu tomei em Santarém, ele vinha do congresso do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que reuniu todas as tribos da Amazônia para discutir de uma forma comum os problemas que os índios viviam. Pela segunda vez ele havia saído da tribo para participar desse congresso. Então fizemos juntos essa viagem de avião. Então lá na missão eu saía para passear pela aldeia, conhecer os arredores da aldeia, os curumins, e ele sempre me acompanhava nessas caminhadas. Então eu fiquei lá alguns dias, e de repente eu fiquei sabendo que ele ia embora. Ele morava 2 dias de canoa com a família dele, numa maloca, 2 dias de viagem da missão. E eu fiquei muito pesaroso de perder o contato com ele, mas ele acaba me convidando para fazer essa viagem. Então eu parto para essa viagem de canoa por 2 dias.